É lógico, quando lembramos aqui das questões relacionadas aos parâmetros importantes sobre espantalho, sítio do Pica-Pau Amarelo, lembramos do professor Espanto. O professor Espanto, muitas vezes, é um professor que a maioria das vezes coloca fatores que relacionam a nossa vida diária. Quando lembramos de alguns personagens que fizeram marca histórica, eu lembro que toda vez que eu ia para a escola, estava passando na Globo, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Eventualmente, ajudou bastante crianças a desenvolver. Cabe a nós dizermos sobre essas questões importantes e fazer um campo análogo benéfico, ok? Então, quando falamos sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, falamos de Dona Benta, o Visconde, tia Anastácia, a senhora negra, né? Então, às vezes a empregada ali coloca fatores que relacionam também o meio de colonização e as esferas que também vêm a perpetuar na família. É lógico que a maioria das vezes as pessoas associam a mulher negra ou homem negro só num campo de escravidão, não como um empresário, um empreendedor, ou seja, um homem que tenha terras difundidas em departamentos. Mas nós colocamos esse panorama literário, uma democracia relacionada à sociedade, como Saci Pererê, também como eu coloquei motricidade humana e cultura popular. Estamos no mês, todo dia das crianças, em outubro. Nos coloca fatores importantes que relacionam. Por isso que eu estou falando sobre também Monteiro Lobato, que as crianças começam a refletir essas faixas etárias que elas estão passando a cada dia e que venha respeitar a sua carga, respeitar a distância onde tem que ir, deslocamento, agilidade e potência. Aonde tem um sujeito histórico, tem uma potência. Aonde tem um sujeito histórico, tem uma realidade. Aonde tem uma realidade, tem um desenvolvimento proximal. Então, quando falamos de Emílias e Emílias, lógico, nós colocamos a palavra distância temporal. Aonde tem uma distância, tem um deslocamento. E aonde tem um deslocamento, tem um tempo. Aonde tem um tempo, tem uma aceleração. E também pode haver essa desaceleração recorrente a cada indivíduo peculiar respectivo. Ok? Então, quando falamos sobre o professor e os espantos, professor dos espantos, acionamos que o próprio Rubem Alves, nos campos documentários, ele fala algo importante, que ele coloca alguns professores de algumas matérias, mas nós temos que olhar para todas, que é preocupar com o próprio aluno, ele pense. É lógico que ele foi até a prova, ele fez uma prova com outros professores adjuntos para analisar o campo de perspectiva entre verificações e instigações que venham relacionar à pesquisa. A palavra instigar eu coloco aqui com meio de estímulo motriz. Okay? Então, quando falamos sobre o pensamento político, pedagógico, literário, princípios relacionados aos fundamentos, às relações educacionais, sociais, colocamos em destaque neste mês, neste dia, ou seja, onde é um dia, também foi um dia que nós nascemos. Quando nascemos, teve a palavra dia. Não é o Bruno Dias, que estava discutindo tempos atrás com o Manuel Sérgio Cunha. Até mostrei aí a camisa que eu estava jogando um futebol. É lógico, tem a verde, tem a azul. Coloca uma inteligência pintórica. Por isso que todo brasileiro, ele é artístico, porque ele gosta de cores. E as cores brasileiras nos colocam raridades importantes diante das histórias. E desde Dom Pedro, seja Dom João e outros fatos
como é que aquela, não sei se alguns períodos relacionados à história brasileira, Pompal, aí venho a pesquisar sobre essa pedagogia publicada e republicada a cada dia. Ok? Então, quando falamos do nosso próprio prazer e autonomia, libera uma endorfina. O brasileiro, eu falei tempos atrás, até coloquei agora, que nós somos dopômetro. Onde libera a dopamina, está liberando serotonina e endorfina. Ou seja, quando alguém vê alguém triste ou errando, algum tipo de obstáculo, ou um chute, ou um passe, ou um pênalti que perdeu, parece que o tipo de dopamina que nós temos libera para o nosso cérebro, né? Os campos ligados não à leptina só, mas o hipófise anterior e hipófise frontal, que coloca maneiras importantes que vêm a relacionar o nosso humor. Cabe a nós vermos que a semelhança entre as dores, é lógico que nós colocamos algumas questões relacionadas a nomes, ou seja, aonde tem uma Maria, tem um brasileiro, com todo respeito às Marias. Aonde tem um João, como eu, tem um brasileiro. Onde tem um Davi. Tempos atrás eu pesquisei, em campo de catalogação e olhando também depois só para investigar, os nomes em destaques na comunidade, o maior era mais que esse Davi, João, ou seja, Vitória. Nomes antigos estavam sendo ainda citado bastante, como Antônio, Sebastião. São nomes que também colocam nomenclaturas importantes, Pedro. Então, essa distância entre o passado, há um deslocamento. Essa distância entre o passado, há um presente. Essa distância entre o passado é um deslocamento para o futuro, para nos colocar, ou seja, maneiras importantes. É lógico que quando falamos de fatores que relacionam a nossa vida, coloca o princípio do tempo, aonde há uma distância, há um tempo. E aonde um aspecto de distância, também um aspecto proximal, que vamos conceituar curto, médio e longo. Ou seja, o lazer prazeroso e o lazer que muitas vezes vem a colocar um desprazer no nosso princípio relacionado ao ser humano. Aí podemos destacar que somos estudiosos da fisiologia humana. O ser humano erra no seu processo bioquímico, que não é só uma categoria de ser humano, mas tem um princípio de realidade inserido ali, que há repetências. E onde há repetências, cabe a nós dizermos que é interessante vivermos a cada dia, a cada hora, ou seja, a cada segundo, entre as formas e a garantia para a sobrevivência. Okay? Então, aonde há uma fase ligada aos termos literários, como Monteiro Lobato, a fase iluminista, ou seja, as fases ligadas à literatura brasileira, lembramos que há o equilibrismo, também o campo do racionalismo, realismo que em destaque fica um pouco mais familiar, porque alguns estudam só sobre realismo, não outras fases que ocorreram no campo literário. O realismo já coloca também uma racionalidade muito grande, embora a própria verdade coloque ambiguidade na história. Quanto mais o historiador pesquisa, mais ideias ele vai conceituando, ou seja, vai concretizando. Ou seja, quanto mais ele pesquisa historiador, mais concepções profundas ele vai ter. Ou seja, ideias conjuntas eminentes à própria pesquisa. Ou seja, aonde há um real, há um imaginário. Aonde há um imaginário, há um real. Isso é o conceito de lazer imaginário, que muitas vezes para nós é algo imaginário. Também para nós pode ser algo real. O imaginário e o real ou são imaginários. Um lazer que tem uma qualidade de vida que é constituída diante de vários livros, somente a Constituição. Então são fatores importantes entre a utopia e o sonhador. O sonhador é utopia e possibilidades, criando